E aí, pessoal, na paz, como é que vocês estão? Na bênção? Eu espero de coração e desejo que todos vocês possam estar bem, abençoados por Deus, fortalecidos na fé e animados para viver todos os desafios que vão se fazer presentes diante da sua jornada de fé. Nós estamos aqui em mais um episódio da série Pensamentos. Eu não tenho dúvida do quanto Deus quer nos abençoar, nos fortalecer, nos direcionar, nos capacitar a viver os seus propósitos, tá? E o pensamento de hoje, ele é fundamental para que a gente possa avançar, evoluir, conquistar e cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, porque nós vamos pensar sobre o enxergar bem a si mesmo. E talvez você nem imagine isso, mas essa é uma grande dificuldade que eu tenho, tá? E também uma dificuldade que eu já consegui superá-la em muitos dos seus aspectos, mas eu ainda tenho uma dificuldade incrível de enxergar quem eu sou. Eu sempre tenho ouvido conselhos de pessoas, de amigos, a própria psicóloga Rosa, que trabalha com a gente aqui na Casa de Recuperação, que sempre está abrindo meus olhos para que eu possa enxergar quem eu sou, destravar a potencialidade que está sobre a minha vida, para poder cumprir melhor o meu propósito, a minha chamada de marido, de pai, esposo, de pastor, enfim, de tudo aquilo que envolve a minha vida. E a Bíblia, ela nos convida sempre a fazer uma análise de nós mesmos. Olhar para si é bom, olhar para si é necessário. O texto do apóstolo Paulo, que trata as questões da ceia, vai nos dizer isso. Paulo convida, analise o homem a si mesmo. E na maioria das vezes nós estamos esperando uma análise externa, uma opinião de fora. E talvez quem opina sobre a nossa vida não tenha uma real ciência de quem nós somos. Porque o nosso ser também envolve os nossos sentimentos e as nossas emoções, e nem sempre nós estamos compartilhando isso com as outras pessoas. E ali a gente vê Paulo enfaticamente dizer que o homem precisa analisar-se a si mesmo, precisa observar a sua vida. Claro que ele está tratando da questão da ceia. Analise o homem a si mesmo, então participe do pão e assim participe do cálice, mas a gente vê a Bíblia chamando a gente para que a gente possa olhar para a nossa vida. E quando isso não é suficiente, essa análise, né, de olhar para nós mesmos, a Bíblia não vai dizer para que a gente chame as pessoas que estão em nossa volta e peça para que elas possam tecer uma opinião a nosso respeito. Pelo contrário, o salmista, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna, pelo caminho eterno. Então, a gente vê que Deus está falando para que a gente possa enxergar a nossa vida e assim buscar a nossa melhora. Quando isso não for suficiente, para que a gente possa consultá-lo e colocar a nossa vida à disposição, né, do seu agir, do seu trabalhar, do seu falar, para que ele possa mudar a nossa história. E parece que depois de uma boa análise, né, o salmista está recorrendo a Deus para que é, algo que passou desapercebido, Deus possa mostrar a ele. Então a gente vê que é fundamental a gente ter essa opinião de Deus a nosso respeito. E Mateus 16,16 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente já vê que aqui, até pela resposta de Jesus, Pedro já é alguém que sabe quem Deus é. Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Barjonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, a única pessoa que poderia testificar quem era Jesus era o próprio Deus. E aqui fica claro: Pedro ouviu a voz de Deus para saber quem Jesus era. Mas olha só o que Jesus acrescenta: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e você há de ligar na terra e ser ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. E aqui a gente vê que Jesus está mostrando para Simão que ele realmente é Pedro. E por que que Jesus faz essa mudança? Por que que é importante você enxergar e descobrir quem você é?
Por que que é fundamental você ter a palavra de Deus sobre a sua essência, a sua estrutura, sobre a sua formação? A maior doença desse tempo em que nós vivemos, pelo menos na minha opinião, se chama crise de identidade. E se você não sabe quem você é, se você não tem uma real compreensão da sua existência, você pode ser soprado para qualquer lugar. Todo tipo de ideia pode ganhar seu coração. Todo tipo de fábula pode inundar o seu ser. Todo tipo de ideologia pode ganhar os seus sentimentos, porque se você não tem a real compreensão da sua identidade, você não tem defesas. Você é alguém que está buscando isso e talvez você seja seduzido, envolvido pela primeira oferta que te fazem, pela primeira condição que coloque, né, diante de você. E quantas pessoas hoje adultas são traumatizadas porque na sua infância ela ouviu de alguém que ela não tinha futuro? Quantos adultos hoje são traumatizados porque na sua infância ela foi chamada de feia, ela foi chamada de chata, ela foi chamada de burra, que ela não tinha valor, que não tinha sentido a sua real existência, o seu nascimento não era bem-vindo? Então, nós percebemos que, sem saber quem somos, nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de palavra para alcançar e destruir os nossos sentimentos, chacoalhar as nossas emoções. Sem saber quem somos, estamos vulneráveis e não temos defesa. Então, Pedro tinha algo grande a viver. E Cristo está falando para ele: ei, você não é somente esse Simão agressivo, sanguíneo, carnal. Você tem algo maior para que você possa conhecer a teu respeito. Não se trata apenas de conhecer meu plano, mas se trata de saber quem você é para que você possa se adequar, para que você possa viver o plano que eu tenho para você. Tem coisas maiores para você viver, mas se você conseguir se enxergar dessa maneira, você não chega lá, você não vive o que eu tenho para você. Então, por que é importante a gente conhecer, né, quem realmente somos? Conhecer a verdadeira identidade. Porque a Bíblia revela que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa afirmação nos leva acima de todas as outras criaturas e nos confere um valor que é incomensurável. A gente começa a se enxergar de uma maneira diferente a partir do momento que a verdade de termos sido feito à imagem e semelhança de Deus ganha o nosso coração. Essa afirmação nos coloca em uma posição de destaque na obra da criação, para que nós possamos entender que existe algo maior relacionado à nossa vida, à nossa formação, porque ao compreendermos a nossa verdadeira identidade, nós somos libertos de comparações. Comparações sempre geram inseguranças, comparações sempre geram temores, traumas, dores. Vivendo de maneira confiante naquilo que somos, sabendo que somos amados e valorizados por Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E quantas pessoas hoje são inseguras, estão comparando sua vida com a vida de outras pessoas, não estão conseguindo evoluir, avançar, crescer, porque infelizmente está sempre ali. Se eu não sei quem sou, eu fico buscando me entender naquilo que os outros são. Então, você saber quem realmente você é você saber que você tem uma identidade em Deus, que você foi formado em Cristo, que você tem algo a fazer. Por quê? Porque a segunda coisa é descobrir o propósito da vida. Quantas pessoas estão vivendo sem propósito? Quantas pessoas estão vivendo sem alegria? Quantas pessoas não conseguem enxergar o porquê da sua existência? E as Escrituras, a palavra de Deus, nos mostra que a vida tem um propósito maior do que apenas existir. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus e fazer a diferença no mundo.
Muitos dos nossos irmãos não estão conseguindo enxergar a potencialidade que está lançada, derramada, entregue por Deus à sua vida, porque ela foi chamada para viver de maneira gloriosa, para que aquilo que ela faça se manifeste revelando quem é Deus, para que aquilo que ela ensine se manifeste revelando quem é Deus, para que as obras, seus feitos possam ser feitos de glória que vão fazer Deus conhecido por outros homens. Nós fomos chamados a fazer diferença no mundo e às vezes as pessoas não estão conseguindo nem enxergar que ela é diferente da criação, quanto mais fazer uma diferença na criação. Ao conhecermos o nosso propósito, nós encontramos um sentido mais profundo para a vida e somos motivados a buscar uma vida com significado, uma vida que vai deixar memórias, que vai deixar legado, uma vida que vai criar no coração daquele que há de vir, no coração da próxima geração, sentido para a sua existência. E muitos hoje, muitos, infelizmente, muitos, que nós conhecemos que estão até dentro de uma igreja, dentro da casa do Senhor, estão vivendo um evangelho que não busca descobrir o propósito de sua vida, mas busca apenas uma realização pessoal. Mas escute, se você se realizar de maneira individual, você não consegue marcar sua vida, mostrando que você descobriu o sentido profundo da sua existência, você perde a motivação na busca de um significado para você viver. E tudo isso que eu estou falando está totalmente associado a isso. Se nós temos uma identidade fragilizada, a nossa vida não tem significado, aquilo que somos não tem sentido. E aí a gente percebe que Cristo está falando para Pedro: olha, você até aqui foi Simão, você se conheceu como Simão, mas a sua vida tem um sentido mais profundo. A sua vida ela tem um significado, tem algo maior para você viver. Por que isso? Por que eu digo isso? Porque o terceiro ponto de conhecer bem a si mesmo é passar a estabelecer um relacionamento com Deus, porque Deus nos convida, através da sua palavra, a estabelecer, a ter um relacionamento pessoal com Ele. Quando a gente entende quem realmente somos em relação a Deus, nós podemos experimentar um amor incondicional. Talvez você é alguém que está me ouvindo aí hoje, mas o seu coração ainda está cheio de dúvida do quanto Deus te ama. Você está duvidoso se realmente Deus tem um tipo de sentimento por você, de apreço por você, de ternura por você, porque você não conseguiu se aproximar de Deus com um relacionamento verdadeiro e você não conseguiu experimentar um amor incondicional genuíno. O senso de pertencimento que transcende qualquer outro tipo de relação que você pode ter, ainda não se manifestou sobre a sua vida. Porque eu estou aqui hoje, nesse dia, para te dizer que você tem um dono, você tem um Senhor, você tem alguém que tem posse de sua vida, um preço foi pago por você, e nenhum tipo de relacionamento humano que você possa viver será capaz de mostrar para você aquilo que realmente você é. Somente alinhando seu relacionamento de maneira devida com Deus, você vai entender o tamanho do amor de Deus que você não vai conseguir explicar. E você vai entender o senso de pertencimento que vai tomar conta da sua vida. Esse relacionamento com Deus, ele nos proporciona algumas coisas que são essenciais para que a gente possa viver bem. Primeiro, ele vai proporcionar paz. E a Bíblia diz que ela é uma paz que excede todo entendimento. As pessoas olham para a nossa vida, nós estamos em guerra. Quando algumas pessoas ficam sabendo daquilo que passamos, elas até se surpreendem, porque o que ela pensa é como é que consegue passar por tudo isso e ser quem é. Como é que consegue passar por tudo isso e fazer o que faz. Como é que consegue passar por tudo isso e ir até onde está indo. Então, esse relacionamento com Deus vai proporcionar a você paz, e talvez hoje você é uma pessoa que está aí cheio de desafios, problemáticas que estão te abalando, te abatendo, e Deus falando: se aproxime de mim, eu quero mostrar quem você é.
Eu quero manifestar meu poder sobre a sua vida. Eu quero revelar a minha pessoa e você descobrir que você tem um dono que te guarda, que te protege, que te livra do mal. Esse relacionamento nos proporciona conforto. E esse conforto, eu não estou falando do conforto de um sofá apenas, mas não do conforto como exemplo de uma casa que você sabe que na sua casa você está seguro, você está protegido, entendendo que nada vai acontecer na sua vida se não for a vontade de Deus, entendendo que nada vai acontecer na sua vida se não for o plano do Senhor, entendendo que ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te denigre, ninguém te machuca, ninguém te maltrata se não for o Senhor, nada. Eu tive um pastor que fazia nós repetirmos exaustivamente: nada vai acontecer na minha vida que não seja a vontade de Deus. Quantas vezes eu dei essa declaração? É sobre esse conforto que o relacionamento de Deus proporciona a nós. É sobre essa certeza de que no Senhor nós estamos seguros. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esse conforto que Deus está falando, esse conforto de que Deus está no controle de todas as coisas e tem guardado a nossa vida. Estabelecer um relacionamento com Deus vai nos proporcionar esperança em meio às dificuldades da vida. E nem você nem eu pode negar que a vida está difícil para todo mundo. Só que existem algumas pessoas que estão abrindo mão, desistindo, abandonando. Algumas pessoas estão olhando para trás, pensando em suicídio, pensando em colocar um ponto final com declarações de que porque eu nasci, porque que eu existo. E aí um relacionamento com Deus, ele vai nos mostrar que as dificuldades existem para ser vencidas. E talvez hoje essa mensagem está chegando até você para que você entenda que o problema que apareceu na sua vida não é para te abater, mas é para revelar quem você é. Que você pode vencer, que você pode colocar essa dificuldade por terra, que você pode descobrir uma força que até hoje você pensou não ter. Eu quero com que essa palavra abençoe você, porque a gente vê um Pedro que já sabe quem é Jesus, mas a gente começa a ver Jesus mostrar para o Simão que ele é um Pedro que ele nem imagina, que ele tem uma posição de autoridade na igreja. Olha só que coisa, além de ter uma posição, ele também tem autoridade na igreja. Quem que era Simão? Uma pessoa que não conseguia nem mesmo governar e ter controle sobre os seus atos. Uma pessoa que agia, né, de maneira espontânea, repentina, impetuosa. E aí a gente vê Jesus falando: olha, na sua identidade verdadeira você tem uma posição de autoridade. Irmão, autoridade sem controle não serve para nada. Cristo estava mostrando que aquele homem impetuoso seria alguém capaz de governar a si mesmo para poder ser autoridade sobre a vida dos outros. Cristo também está mostrando que a vida do Simão, que talvez um dia pensou em acabar com ela porque a pesca não foi bem sucedida, porque a doença se fez presente no meio da sua família, porque ele cometeu um crime ao cortar a orelha de alguém. Cristo estava mostrando para ele que ele tinha propósitos e que esses propósitos seriam abençoados e confirmados pelo céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado. É Deus falando que eu vou transformar você para ser aquilo que eu quero que você seja, e você chegará a tal ponto que o que você fizer será aprovado por mim. E eu desperto você. Você já sabe quem você é. Você já enxerga bem a si mesmo. Você já fez uma análise sobre você. Essa análise não foi suficiente. Sempre quando a gente sente uma dor no corpo, a gente vai, aperta, vê se o dedo está bom ali. Se não foi suficiente, a gente recorre ao médico, vai ao UPA, ao UBS, pede para fazer um raio-x.
Será que você não está precisando recorrer a Deus e falar para o Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho que precisa ser transformado, mas que eu possa ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero dizer e afirmar que é hora de você enxergar bem a si mesmo, de abrir seus olhos, porque você é muito melhor do que pensa. Você pode fazer muito mais do que imagina. E você pode chegar em lugares que você nunca esperou chegar. Eu te abençoo com essa reflexão. A série Pensamento está abençoando aí uma galera, um monte de pessoa está sendo abençoada por Deus. Eu tenho certeza que Deus também está abençoando você. Por isso, curte esse vídeo, compartilhe, abençoe o nosso canal. Tem uma série de mensagens aí, pregações que vão te inspirar, que vão abrir seus olhos, que vão despertar novas emoções em você, para você viver propósitos incríveis da parte de Deus. E eu desejo com que você possa permanecer com Ele, vivendo um tempo de bênção, paz e muita alegria, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.